Olá pessoal, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer a nossa plataforma de cursos. Estamos com o novíssimo e mais completo curso de EBERIC, um dos melhores e mais usados softwares de dimensionamento do Brasil, além dos nossos já famosos cursos de fundações e do dimensionamento de edifício completo, os melhores do tipo disponível na internet. Todos os nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, e são válidos em todo o território nacional. Então, se você quer fazer um curso com muita qualidade e pagando muito pouco por isso, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Aguardo vocês lá e aproveitem o vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre um assunto que muitas pessoas me pedem e eu demorei até para fazer esse vídeo, né? Vamos falar sobre viga de canto, né? Que é essa viga aqui quando eu tenho um canto e eu não posso colocar um pilar ali por um motivo arquitetônico. Nesse caso aqui, eu tenho um pé direito duplo, certo? Esse pé direito duplo vai ser executado aqui uma janela de canto, né? Um janelão de canto, no hall da escada, tá certo? É uma tendência arquitetônica que muitos engenheiros acabam sofrendo aí. Nossa, como é que eu dimensiono isso? O software, ele consegue dimensionar isso de maneira simples e fácil, é só você desenhar no software e dimensiona, mas muitos querem aprender como dimensionar isso manualmente, tá? Então, pegando o gancho desse assunto, eu vou fazer o desenvolvimento desse assunto em 3 vídeos. Por quê? Porque eu já, montando esse projeto aqui, que é um projeto fictício, logicamente, dá para notar, acredito eu, né? Que eu fiz especificamente para mostrar esse assunto para vocês, eu vou comentar também, que inclusive é o assunto principal desse vídeo, sobre os beirais de lajes pré-fabricadas quando eu tenho esse canto aqui, né? Também um assunto que muitas pessoas têm dúvida, como eu devo montar essa laje pré-fabricada quando eu tenho um canto, né? Então eu tenho que colocar num sentido, depois inverter o sentido, eu coloco na diagonal, como é que faz? Então eu vou mostrar para vocês como eu faço isso, tá certo? Por quê? Software nenhum vai calcular isso para vocês. Isso eu garanto, nenhum software vai calcular esse beiralzinho aqui de laje. Por exemplo, aqui é um beiralzinho pequeno, né? 50 centímetros, mas eu poderia ter, por exemplo, um balanço de laje, né? Um balanço que seria utilizado como um piso, por exemplo, ou algo parecido com isso. O software ele não vai calcular. Isso que eu vou mostrar para vocês vale tanto para um beiral quanto para um balanço. Tá legal? Lógico que tudo vai depender do dimensionamento. Então eu vou mostrar para vocês toda a teoria, né? Teoria não, a prática de como seria a montagem dessas lajes para que a gente possa dimensionar, né? Uma maneira fácil para que a gente possa dimensionar. Então essa série de 3 vídeos vai funcionar da seguinte maneira. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que é essa montagem das lajes, tá certo? No vídeo seguinte, nós vamos dimensionar as vigas e, se der, a gente vai dimensionar a laje também. Tá legal? Então, vamos lá entendendo o processo aí de montagem dessas lajes aqui de canto. Maravilha! Então, vocês estão enxergando aqui a laje maciça, né? Digamos que ela já foi concretada aqui nessa etapa. Qual a primeira coisa que eu tenho que observar quando eu vou montar esse tipo de laje? O vão mais favorável para a montagem. Nesse caso aqui, eu tenho que observar 2 coisas. Primeira, qual é o menor vão? Né? O menor vão,
nitidamente a esse vão aqui, né? Então, se eu colocar as vigotas nesse sentido, eu vou estar melhor do que se colocar nesse sentido aqui, porque eu tenho um vão significativamente maior. Outra questão é o balanço da viga de canto. Se eu colocar a laje nesse sentido, eu tenho aqui um balanço relativamente maior do que esse daqui, ó. Aqui eu vou ter um balanço de 1,70, né, contando do eixo do pilar, e aqui eu vou ter um balanço de 2,55, contando do eixo do pilar. Ou seja, esse balanço menor ele tem maior rigidez, consequentemente conseguiria absorver melhor as tensões de um apoio de laje aqui. Então, essa laje vai estar apoiando nesta viga aqui. Como eu tenho um balanço relativamente menor, eu consigo absorver melhor essas tensões do que se eu colocasse nesse sentido, né? Então, eu estou em vantagem nos dois aspectos, né? Tanto em colocar no menor vão, quanto também aproveitar aqui o menor balanço. Outra questão também, que é um caso específico desse projeto, é que esse balanço ele tem um contraponto aqui, né? Um contrapoio bem menor do que o próprio balanço. Ou seja, está vendo que aqui eu tenho um trecho bem pequenininho? Né? E eu não tenho mais continuidade de viga para cá. Essa viga morre neste pilar parede, né? Nem sei se chega a ser um pilar parede aqui. Eu acho que não. Tem 80 por 20. Então, não chega a ser pilar parede, é um pilar normal. Mas, enfim, aqui eu tenho 1,50 contra 2,55 aqui. Então, eu vou ter um balanço bem desfavorável, que vai alavancar, inclusive, esse pilar aqui, né? Então, eu vou ter um pico de momento bem grande aqui, que eu vou ter que dimensionar. Isso também desfavorece a aplicação da laje nesse sentido. Então, eu tenho que aplicar o mínimo de carga nesta viga, justamente por causa desses pontos aí. Esta laje em questão não é uma laje piso, é simplesmente uma laje intermediária. Então, essa laje intermediária ela vai ser impermeabilizada, ela não vai ter cobertura e também não vai ter nenhum tipo de utilização, a não ser a própria manutenção dessa laje eventualmente. Então, quando nós formos fazer o levantamento de cargas dessa laje, nós não vamos aplicar uma carga de utilização, somente uma carga de manutenção. Tá certo? Então, vamos lá. Entendendo os pontos principais, nós já podemos definir que a laje vai estar nesse sentido aqui. As vigotas vão estar nesse sentido, porque é o mais favorável ao nosso projeto. Então, pulando aqui para a cena 2, nós estamos vendo aqui somente as vigas. Então, essas vigas aqui, vou colocar a laje nesse sentido, né, a vigota, que vai ficar desta maneira. Tá certo? Então, as vigotas, elas estão apoiadas em duas vigas principais, né? Mas eu tenho ainda um vão aqui. Por que eu deixei esse vão? Justamente porque eu tenho que fazer o balanço para cá, né? Então, eu tenho aqui um beiral, e esse beiral vai ser a composição do beiral de fora a fora aqui nesse quadrado, né? Nesse retângulo aqui da nossa cobertura. Como as lajes treliçadas elas são unidirecionais, ou seja, eu tenho que trabalhar em apenas um sentido, eu tenho que tomar algumas medidas para que eu possa trabalhar esse beiral aqui, que não tem nenhum tipo de apoio, né? Se a gente voltar aqui na primeira imagem, ele não tem nenhum tipo de apoio, né? Ele é realmente um beiral em balanço. Como eu não posso ter nenhum tipo de apoio, eu tenho que inverter o sentido dessas lajes aqui. Porém, não é simplesmente inverter, né? Eu tenho que inverter e aumentar a rigidez desse ponto de inversão do sentido das vigotas. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que fazer um enrijecimento. Como é que eu faço isso? Executando uma nervura. Então, essa nervura nada mais é do que a nossa já conhecida e famigerada viga chata.
Essa viga chata é aquela viga que não te dá bom dia no elevador, é aquela viga que acorda de mau humor? Não, é aquela viga que tem uma seção invertida. Ao invés de ser uma viga de pé, ela é uma viga deitada, justamente para aproveitar a seção estrutural da nossa laje. Então, essa viga chata, para executar ela, eu tenho que colocar aqui uma forma. Então, eu venho aqui, coloco uma forma, uma tábua de madeira, simplesmente, e vou calcular uma armadura para essa viga chata, considerando o quê? Uma parcela da carga dessa laje, que gira em torno de 30%, e a reação deste balanço que vai ser aplicado aqui neste ponto de rigidez. Ponto importante: quanto eu tenho que avançar para dentro em relação ao balanço? Essa é uma regra que eu aplico, tá? Vocês não vão encontrar isso em livro nenhum. É uma regra que, calculando e analisando o comportamento estrutural, eu vi que se nós formos trabalhar com um balanço, por exemplo, de 50 centímetros, ou um balanço de 1 metro, ou um balanço de 1,5 metro, o ideal é que eu deixe 1,5 vezes o balanço para dentro da nossa laje. Então, se eu tenho um balanço aqui de 1 metro, eu tenho que deixar 1,5 metro para dentro. Se eu tenho um balanço aqui de 50 centímetros, que é o nosso caso, eu deixo um balanço, entre aspas, né? Eu entro aqui dentro da nossa laje 75 centímetros, que é 1,5 vezes o comprimento do balanço aqui do nosso beiral. Por que isso? Porque eu evito a igualdade de forças, né? Por exemplo, se eu colocasse a mesma distância que eu tenho para fora, colocar para dentro, eu vou ter uma gangorra exata, né? Então, quando eu aplico uma carga no balanço, eu tendo a levantar muito a ponta dessa parte que está dentro da laje, né? Então, isso não é o ideal. Então, o mínimo que eu posso deixar é 1 vez o balanço para dentro da laje. O recomendado, através de análises aí que eu acabei fazendo com o tempo aí, 1,5 vezes. 1,5 vezes é o ideal, né? Além disso, também não vejo necessidade. Então, como nós temos aqui 50 centímetros para fora, eu deixei aqui para dentro 75 centímetros, tá certo? Contando aqui dessa face. Então, vai ficar da seguinte maneira se a gente aplicar os nossos beirais. Ó. Eu tenho aqui 50 centímetros para fora e deixei 75 centímetros aqui para dentro, contando dessa face interna. Tá certo? Eu descontei totalmente a seção estrutural da nossa viga. Aqui, entre a vigota nesse sentido e nesse sentido, eu vou colocar a armadura da minha nervura. Tá certo? E vou vir aqui com ela até o ponto de acontecer o mesmo nesse canto aqui. Vejo que nesse canto aconteceu a mesma coisa, né? Então, eu vou ter que inverter novamente aqui. Porém, isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. Por quê? Vejam que eu tenho duas vigotas flutuando aqui. Isso eu faço somente, né, quando eu posso aumentar essa viga aqui, né? O que não fica legal, né? Dá um negócio estranho, né? A não ser que o cliente vá rebaixar isso aqui com forro, né? Com placa cimentícia, alguma coisa do tipo, e vá esconder essa viga, aí não tem problema. Mas, durante até o processo de execução, não fica legal isso daqui. Então, qual é a melhor solução nesse caso? Aplicar um trecho aqui nesse canto de laje maciça, né? Então, eu misturei aí os dois tipos de laje. Por quê? Nesse canto aqui é praticamente impossível da gente resolver com laje treliçada sem ter um apoio, porque obrigatoriamente uma lajota ou outra vai ficar flutuando, e isso não é interessante. Aí, o que eu costumo fazer? Venho e aplico uma forma aqui embaixo, né? Só nesse canto aqui, pegando da última vigota que tem apoio até a última vigota que também tem apoio no outro sentido, e faço somente esse trechinho aqui com uma laje maciça. Não coloco essas vigotas, simplesmente apago elas.
aplico aqui armaduras negativas, puxando nesse sentido aqui, armaduras secundárias nesse sentido, e dimensiono esse trechinho como uma laje maciça. Não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer isso daqui, é por estática básica, a gente faz, muito simples. E dessa forma eu faço a laje quando eu tenho esses beirais. Nossa, Felipe, mas isso é muito complicado, para um beiralzinho desse você faz tudo isso? Bom, essa é a maneira possível de calcular. Existem maneiras empíricas de se fazer isso. Para um beiralzinho como esse daqui, como ele é pequeno, não vai ter utilização, né, simplesmente estético, essa laje intermediária, eu não vejo problema nenhum em, por exemplo, aplicar essas vigotas flutuando aqui, né? Então, nós temos as vigotas flutuando aqui, ó. Eu aplicaria essas vigotas flutuando, colocaria aqui umas armaduras negativas aqui, ó, né, para sustentar essas vigotas flutuando aqui, e não utilizaria a forma, né? Por quê? Eu não vou utilizar esse beiral, né, para mais nada, a não ser, por exemplo, água de chuva, algo do tipo, colocar uma calha ali. Então, nesse caso, não tem problema, mas essa abordagem que eu mostrei para vocês, né, de cálculo ali de um trechinho de laje maciça, a nervura, essa distância de 1,5 para dentro da laje, ela é aplicável não somente para um beiralzinho pequeno, mas também para uma laje em balanço, onde eu tenho essa mesma necessidade. Tá certo? Então, basicamente, é isso que eu faço nesses casos específicos. Tá legal, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito aí que eu mostrei para vocês. Isso aqui é muito comum em obra, então você vai ver essa inversão de lajes aqui. Eu vejo que a maioria das pessoas seguem esse mesmo raciocínio, né? Mas como eu gosto sempre de dimensionar tudo que eu vou fazer, né? Procurar dimensionar, a gente vai criando ali umas regrinhas específicas para que a gente possa chegar no resultado palpável, né? Como nesse caso aqui a gente consegue chegar. Tá legal? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre esse mesmo projeto, nós vamos fazer o levantamento de cargas dessa laje e dimensionar essas vigas que estão em balanço aqui, né, que é essas vigas de canto. E aí a gente vai chegar a um resultado para ver no que vai dar isso daí. Tá legal, pessoal? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Agradeço a audiência de vocês até aqui. Valeu e até lá!